Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E nós dois somos noivos e durante as nossas conversas do dia a dia percebemos que, mesmo com visões diferentes, muitos assuntos se comunicavam, muitas dificuldades, tanto de quem assistia a palestra do Henrique, trabalhava com ele no espiritismo, quanto os meus pacientes durante a prática clínica. Então nós decidimos trazer esse assunto aqui para o YouTube para ajudar o máximo de pessoas possíveis, certo? E o nosso segundo vídeo, então, vai ser sobre o tema felicidade. Henrique, no vídeo anterior, a gente conversou bastante e entendemos, e você comentou, sobre o fato de muitas pessoas que chegam no centro espírita chegam pela dor, em procura da felicidade, né, da melhora aí desse sentimento. Então, me conta um pouquinho como que essas pessoas vão em busca dessa felicidade, como que você vê aí no seu dia a dia elas mudando, né, esse sentimento de tristeza para a felicidade. A felicidade, esse processo, na verdade, é um processo onde a pessoa começa a, vamos dizer assim, alinhar expectativas, ampliar o conhecimento e com essa ampliação de conhecimento ela alinha a expectativa. Porque quando a gente fala de felicidade, na visão da doutrina espírita, e isso tem em dois lugares que a pessoa pode procurar, é no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e na questão, se eu não me engano, é 133 do Livro dos Espíritos, que traz assim, no capítulo 5 tem uma frase lá que fala que a gente só vai alcançar a plena felicidade quando estivermos 100% puros. A pureza, obviamente, ele está falando de espírito. E para a gente estar 100% puro de espírito, a gente precisa corrigir todos os nossos defeitos. A gente precisa quitar todos os débitos que a gente tem. Gente, a gente tem defeito demais. A gente tem débito demais. Sim. Muito ainda. Então, se a gente for olhar para essa frase do Evangelho, a gente vai concluir que a gente não vai atingir essa plena felicidade aqui, agora. Vai demorar muito. Eu brinco que daqui a alguns bilhões de anos, ou seja, várias encarnações, a gente ainda vai ser um chimpanzé perto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um espírito puro, é o espírito que está em plena felicidade. Então, a gente vai demorar demais ainda para atingir essa plena felicidade. E se a gente for olhar essa questão do Livro dos Espíritos, que ele classifica um espírito de primeira classe, que existem classes, né? Existem ordens de espíritos dado o seu grau de evolução. A gente ainda, como a gente é muito pouco evoluído, a gente ainda é um espírito de terceira ordem. Jesus Cristo é um espírito crístico, é um espírito de primeira ordem, ele já está no mais alto grau de elevação espiritual. Quando ele fala sobre esse espírito de primeira ordem, ele fala que é um espírito que está na plena felicidade, na felicidade inalterável, porque ele não está mais ligado à parte da matéria e nem às vicissitudes que essa parte material implica. Ou seja, é um espírito que já não encontra. Quando a gente fala de matéria, a gente fala das coisas tangíveis mesmo. É um espírito que já está no nível de evolução, que ele não fica mais linkado a nada de matéria. E a parte da matéria tem o lado bom e também tem o lado ruim. Sim. Tem as duas frentes, tem as duas coisas. Então, é uma frase, né, que traz assim, uma classificação que mostra sobre esse espírito de primeira ordem, que reforça o que está no Evangelho. Então, se a gente só vai atingir a plena felicidade quando estivermos 100% puros, e para estarmos 100% puros, ou seja, sermos um espírito de primeira ordem, nós precisamos já não ter mais a necessidade da matéria, a gente está muito longe ainda dessa felicidade. Então, quando a pessoa chega lá pela dor, quando ela se conscientiza que existe um processo evolutivo, existe um estágio, existe um caminho a ser percorrido,
e que a gente está bem no comecinho ainda desse caminho, esse alinhamento de expectativa dela olhar, porque se a gente fica achando que dá para ser feliz, não, eu vou ser feliz aqui e tal, qualquer coisa que acontece de ruim gera uma frustração, uma quebra de expectativa muito grande, e essa pessoa fala, eu sou muito infeliz. Mas ela não é muito infeliz, ela teve alguma coisa ruim, algum momento difícil no dia a dia dela, que ela já generaliza, não, eu sou infeliz, que não sei o que lá, tal. Mas não é assim. Então, trazer esse alinhamento de expectativa, conscientizar a pessoa de que a felicidade é algo que a gente vai atingir lá na frente, que vai demorar muito, já traz para ela esse conforto. Eu brinco que nós temos um encontro marcado com a felicidade. Todos nós, sem exceção, independentemente de quem somos, nós temos esse encontro marcado com a felicidade. E para Deus, esse encontro poderia acontecer amanhã. Para Ele, o quanto antes acontecer, melhor, porque a gente foi criado para evoluir. Só que a gente não está preparado para isso ainda. E se vai demorar muito, se vai demorar menos, depende muito das nossas atitudes, das nossas ações. Então é trazer essa conscientização para a pessoa de que é uma construção. Não vou te falar que faz com que ela seja feliz, porque isso é impossível, mas faz com que ela valorize esses momentos de felicidade que ela tem, e que quando ela tem um momento difícil, uma infelicidade, um problema, alguma coisa, ela diminua um pouco o peso disso e não fale, eu sou infeliz. Não, eu estou passando por uma situação, mas vai melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e traz essa conscientização. Isso que eu ia te falar. Por mais que a gente não estamos prontos, né, para chegar nesse nível de felicidade, eu acho importante todo mundo entender que a felicidade não é um ponto final, não é ou eu sou feliz ou sou infeliz. Você pode estar não é feliz. Binário, né? Ou eu sou ou eu não sou. Exato. Coisas que acontecem no nosso dia a dia podem nos levar ao momento de felicidade. Sim. Então, a gente costuma dizer da felicidade assim, como uma construção, né? Quando eu tiver tal corpo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tanto de dinheiro guardado, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Então, assim, como que se fosse uma fase final, né? E nesse processo todo, você pode ter momentos felizes e momentos tristes. E tem bastante. Né? E acho que esse é o ponto, é a questão, você entender que não é ser, é estar, né, feliz. Acho que é um ponto bem relevante mesmo. E é o que você falou, a gente tem que aprender a valorizar os momentos felizes. E não só valorizar, mas como também conseguir ter a clareza do que fez a gente estar feliz naquele momento. Para repetir também. Para repetir, exatamente. Às vezes é algo muito, muito simples. O que me fez feliz? Eu sentei e tomei uma xícara de café. Nossa, muito legal. Então sente mais e tome mais xícaras de café. Aí você, como você vai falar, não pode tomar 50 xícaras de café. Toma um chá, toma uma água. Mas entenda o que te trouxe aquela felicidade momentânea naquele momento. E tente repetir aquele momento. E quando você estiver naquele momento, esteja ali presente de fato. Valorize aquele momento. Não fica ali pensando no outro. Valorize aquele momento para você curtir essa felicidade. Eu queria que você falasse, porque eu vendo de fora, eu imagino que deva acontecer, eu conheço vários casos de pessoas que, não sei se exatamente com essas palavras, mas chegam para você numa consulta e falam, doutora, eu comi aquele doce, eu comi aquela fritura, eu comi aquele industrializado, aquele embutido, não sei, porque eu estava estressado. Eu tive um dia muito estressante no trabalho, aí eu cheguei em casa à noite e eu comi tudo que tinha na minha frente. Ou seja, eu tenho essa impressão de que as pessoas tentam buscar a felicidade
no alimento, quando elas têm um momento de infelicidade. Não sei se seria exatamente essa a palavra. Sim, sim. Na verdade, ela é como se fosse um conforto, né? O alimento, ele vem como uma via de prazer e algo que vai te confortar. Isso acontece muito mais com momentos ruins do que com momentos felizes. Acontece muito mais como, nossa, hoje eu tive um dia muito difícil no trabalho, então eu mereço comer um hambúrguer. Hoje eu andei tantos quilômetros, eu mereço comer tal alimento, comer um doce. Então isso acontece mais com as dificuldades, né? Como uma recompensa de, nossa, você fez a sua parte e você tá sofrendo e precisa de um momento ali de prazer. A primeira coisa que eu converso muito com o paciente é algo comportamental. Então, quando eu vejo essa dor, não espere que eu passe um alimento e fale, olha, esse alimento aqui vai realmente tirar você desse pensamento. Não. Mas sim o comportamento. Então, a primeira coisa que eu peço pro paciente que me traz esse histórico é ele fazer uma lista de 5 coisas que traz prazer, né? Que leva esse prazer para ele, além de comer. Porque comer é prazeroso e tá tudo bem. A gente não precisa falar que o alimento não é uma via de prazer. É uma via de prazer. E que bom que é uma via de prazer. Que bom que você gosta de comer. Eu também adoro. Na verdade, eu sou nutricionista. Eu gosto de comer também, né? Mas, assim, além de comer, o que você gosta de fazer? Então, uma listinha com 5 coisas do que você gosta de fazer além de comer é um começo, tá? Eu sempre lembro de uma história de uma paciente em específico, vou ficar falando nomes, mas tem uma paciente já faz um tempo que uma vez ela me contou, nossa, eu tive um dia difícil de trabalho, fui no meu trabalho presencial, né, porque é essa história de híbrido, e ao lado do trabalho tem um shopping específico. E ela foi comer, tá com vontade, trabalhou muito e foi com essa via de merecimento. Então eu mereço comer um hambúrguer que eu gosto muito de comer. Então ela foi, não vou falar nome aqui da hamburgueria, mas ela foi no fast food. E aí ela pediu um combo que vinha o lanche, o milkshake na bebida e vinha uma porção de coxinha junto. Então era um combo ali que vinha, né, tudo de bom e do melhor. E ela estava num processo de emagrecimento, controle de glicemia, né, diabetes. Então ela estava com um período de pré-diabetes e a gente estava cuidando muito da qualidade de vida dela. Então, quando ela me contou isso, e nós trabalhamos o ponto do que ela gostava de fazer, além de comer, não é que ela vai deixar de ir, né, que nunca mais vai no shopping. Teve uma outra vez que ela foi no shopping depois dessa conversa. Só que olha a diferença. Ela terminou o trabalho dela, ela foi no shopping, marcou de encontrar o marido dela, eles assistiram um filme e depois foram na mesma hamburgueria. Só que de vez ela pedir aquele combo maravilhoso, ela pediu o lanche com o refrigerante zero dela e pronto. Então, assim, não é que ela não vai na hamburgueria, não vai comer o lanche, mas só o fato dela não ter pedido a porção de coxinha, a porção do milkshake, já melhora demais a saúde dela. Então, o que aconteceu? Ela disse pra mim que assistir filme no cinema era muito prazeroso pra ela. Então, ela colocou uma outra ação antes do alimento e por isso que ela chegou mais satisfeita para comer esse lanche. Então, o fato dela ter ido no cinema com o marido dela deixou ela muito mais feliz do que simplesmente pedir aquele combo. Então, assim, eu sempre lembro dessa paciente, porque realmente foi uma prática. Então, por isso eu acho essencial a gente ter clareza do que faz a gente feliz. E você falou, né, prazeres momentâneos. E aí, eu até trago um outro ponto de reflexão. O quanto prazeres momentâneos são melhores do que prazeres a longo prazo. Porque o fato do alimento é um prazer muito momentâneo. Então, assim, nossa, legal, tô comendo aquele doce. Aquele doce ali, aquele prazer todo, dura 5, 10 minutos. Então, aquele prazer de alcançar o seu objetivo de maior qualidade de vida, ele precisa ser maior do que esse prazer momentâneo do alimento. Então, a gente precisa pensar no prazer
lá da frente. Por isso linka com o vídeo anterior. Ter clareza do nosso objetivo, por que nós estamos em busca disso, pra gente saber o nível de prazer na hora que eu chegar lá. Né? Acho que isso é importante. É igual guardar dinheiro, né? A gente não gosta de não comprar uma blusinha, não comprar isso e aquilo, mas se a gente tá guardando dinheiro pra viajar, pra casar, pra fazer várias coisas, a gente precisa lembrar disso, porque o prazer vai ser muito maior, né, do que uma blusinha que eu vou usar e daqui a pouco esquecer ali no guarda-roupa. Sim. Então, e é interessante que eu ouvindo você falar, a gente tem uma mania, e a gente falou muito disso no vídeo anterior, de terceirizar as responsabilidades, né? E da mesma forma a gente faz com a felicidade, porque a gente ouve muito a frase, né? Dinheiro traz felicidade, não traz felicidade, mas eu prefiro ser triste em Paris do que ser triste não sei aonde. A gente não pode atrelar algo que não é material a coisas materiais. A gente não pode atrelar uma coisa que é intrínseca, que é um sentimento, e depositar tudo isso para fora, e depositar tudo isso em algo ou alguém. A felicidade é algo interno, é algo que a gente vai construir, que a gente vai buscar, e cada um vai construir o seu processo de chegar na felicidade. E a gente não pode ficar olhando para fora e querendo, não, mas se eu fizer essa coisa aqui vai me deixar feliz, se eu fizer aquela coisa ali vai me deixar feliz. Não, mas se eu tiver R$1 milhão na minha conta, eu vou ficar feliz. Se isso fosse verdade, a gente não teria infelicidades em pessoas bi e trilionárias. A gente não teria suicídio de grandes empresários. A gente não teria esses donos de grandes impérios multinacionais, etc., tomando medicamento para dormir, tomando medicamento para acordar, tomando um monte de medicamentos ao longo do dia porque está com diversos problemas desencadeados de estresse, agitação, ansiedade, etc. E a gente ia ver esses caras o tempo inteiro sorrindo. E eles não estão o tempo inteiro sorrindo. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra. Dinheiro, falando propriamente em si, da moeda. Sim. Ela vai te trazer, você ter dinheiro vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, vai te trazer possibilidade de realizar sonhos. Estou pegando 3 coisas como exemplo aqui. Segurança traz felicidade? Traz. Você saber que você não precisa se preocupar, por exemplo, no que eu vou comer amanhã porque eu não tenho dinheiro para comprar comida? Ou o que eu vou fazer se eu ficar doente porque eu não tenho um plano de saúde? Isso é complicado, essa incerteza, essa insegurança, você acaba ficando apreensivo, preocupado e consequentemente não consegue ficar feliz. Estabilidade. Você conseguir olhar e falar, olha, com o que eu tenho hoje eu consigo me manter no meu padrão de vida por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Não que você vai pegar e parar de trabalhar então por 1, 2, 3 anos. Não, mas você sabe que aquilo que você tem é o suficiente para você minimamente viver. Acontecer. E a estabilidade traz também uma tranquilidade. É só você ver casais ou famílias que estão passando por alguma situação assim, a instabilidade que tem dentro de casa, a agitação que isso pode acontecer. Então, assim, a estabilidade e a segurança te trazem, sim, essa felicidade. E a possibilidade de realizar sonhos também. Eu quero fazer uma viagem, eu quero casar, como você falou, e etc. Legal, você tem a possibilidade financeira de realizar esse teu sonho, legal, vai te trazer uma felicidade. Só que a gente não pode depositar todas as nossas fichas em cima disso, porque senão a gente vai ter muita frustração. Quem aqui nunca fez uma viagem e quando chegou lá e falou, que saudade da minha casa? E aí, você vai fazer o quê? O que é felicidade? É viajar ou estar em casa? Você entende? Então, assim, não adianta a gente depositar todas as nossas fichas em cima do dinheiro, por exemplo, buscando a felicidade. Assim como o que você falou,
a pessoa nessa história enxergou que a felicidade dela, o prazer dela ali, na verdade, era estar no cinema com o marido dela. E sim, o lanche faz parte ali, mas você faz uma escolha inteligente, come um lanche, toma um refrigerante zero, ao invés de lanche com milkshake, coxinha, não sei o quê. Não, faz uma escolha inteligente, você vai ter um prazer da comida, você vai ter o prazer do filme com o seu marido, e aquele conjunto todo vai te trazer um momento feliz. Vai te trazer esse prazer ali de você vivenciar aquela experiência. Você não precisa sair enfiando o pé na jaca, buscando algum prazer momentâneo, alguma coisa, achando que aquilo vai te trazer a felicidade, porque o pós, ele é muito complexo. Essa frustração que vem depois, ela é muito complexa. E por isso que quando a gente fala sobre isso no centro, a gente tenta sempre mostrar para a pessoa essa construção que ela tá fazendo e que está na mão dela, que só depende dela. Porque dessa forma, quando ela entende que é uma construção, ela começa a olhar para as pequenas coisas com uma forma diferente, ela começa a enxergar como que ela, dentro desse cenário, desse conjunto, desse caminho, pode fazer as escolhas inteligentes dela que vão potencializar para ela evoluir mais, para ela se desenvolver mais e conseguir estar cada vez com o espírito mais puro. E esse alinhamento de expectativas, essa clareza do caminho que ela vai percorrer, que ela tem que percorrer, traz para ela também um conforto de saber que tá tudo bem não ser feliz o tempo inteiro, tá tudo bem ter momentos difíceis, tá tudo bem às vezes você ter um estresse, você ter uma recaída, você ter alguma situação que te gere ali uma angústia, uma tristeza, tá tudo bem você chorar de vez em quando, desde que você sempre consiga fazer de alguma forma para voltar para o seu caminho e continuar esse processo de construção. E eu acho que isso deve acontecer também com você, de pacientes de repente, né, que fazem essa extravagância de alguma coisa assim, sai totalmente do plano, chuta o balde tentando buscar uma felicidade, e depois que passa esse momento, a pessoa olha e fala assim, não devia ter feito isso. Sim. Senti que eu voltei... Se sente culpada depois. Sente culpada, sente que voltou e tenta fazer uma compensação absurda de algumas formas, meio sem sentido às vezes, e que acabam prejudicando ainda mais o resultado dela, gerando ainda mais infelicidade, porque aí ela foi até você com o objetivo de emagrecimento, por exemplo, ela foi até você com o objetivo de ganhar massa magra, seja lá qual for o objetivo da pessoa, foi até você e aquela atitude que ela fez tirou ela do trilho, deixou ela mais longe do objetivo, isso gera mais frustração e vira um ciclo, né? Sim. Como que você tenta fazer, geralmente, com os pacientes, assim, para... fez alguma coisa assim, tudo bem, volta para o caminho, vamos percorrer de novo, não entra nesse ciclo, né? Esse ciclo ele precisa ser quebrado para a pessoa não ficar muito frustrada e não largar a mão de vez, né? A pior coisa é entrar no já que, né? Já que fiz, vou continuar fazendo. Essa é a pior coisa. Então, toda vez que sai do planejado, a recomendação é voltar para o planejado. Não precisa também fazer nada compensatório. Comi X, Y, Z, amanhã eu vou ficar em jejum o dia inteiro porque eu comi tal coisa e não deveria. Também não precisa entrar num sistema compensatório. Porque 90% dos pacientes que chegam, eles chegam no consultório por conta de um momento triste também. Então, eu trabalho muito com a saúde metabólica, tenho N exemplos. Então, eu tenho um paciente que ele chega porque ele fez uma viagem com a família e ele se sentiu muito cansado, ele sentiu um aumento de pressão, ele sentiu que aquele tênis que ele estava usando para fazer, andar, né, com a família, conhecer outro país ali, não estava sendo suficiente, estava com muita dor no joelho, muita dor no pé. Isso num momento infeliz, porque o paciente ele chega com esse sentimento. Já tive paciente que chegou realmente falando, olha, eu não consigo brincar com os meus filhos são pequenos e eu preciso tomar uma iniciativa por isso. Então, o fato de não conseguir brincar com os próprios filhos é um momento de tristeza também.
Ou um momento com você mesmo, né? Nossa, eu tô muito cansada, me vejo no espelho e não gosto do que eu vejo, né? Fico triste com o que eu vejo. Então, chegando com esse momento de tristeza, a pessoa realmente está com uma expectativa muito alta na felicidade. E ela acha que de um dia pro outro, só ir na consulta já vai trazer essa felicidade, que é o que a gente falou também no vídeo anterior. Então, a gente saber que pra gente atingir essa felicidade esperada, esse objetivo, vai ser um processo que talvez seja longo e que vão ter momentos felizes e momentos tristes da mesma forma. Que nós somos seres humanos e que nem todo dia vai ser 100%. Para mim, como nutricionista, também não é, e para todo mundo. Então, a gente precisa entender para ficar mais tranquilos. O que a gente trabalha muito também no consultório é entender as pequenas batalhas. Então, se eu pego um paciente com tratamento de sobrepeso, obesidade, precisa ali o emagrecimento, perda de gordura, a gente faz vários exames, mas além do peso na balança, eu tenho muitas coisas. Veja, eu tenho uma pessoa que precisa correr, jogar bola com o filho, eu preciso que ela vá melhor ao banheiro, fazer o número 2, eu preciso que ela acorde com mais disposição, eu preciso que a pessoa consiga tomar água, eu preciso que ela tenha uma melhor noite de sono. Então, além daquele peso, que para ela é o foco principal, eu tenho muitas pequenas vitórias no processo. Então, eu não vou ficar só vendo o peso, deixa eu ver seu peso aqui, emagreceu, não, nota tal, não dá. A gente tem pequenas vitórias. Mas é muito importante entender, colocar na vida que nem toda vitória precisa ser comemorada, porque às vezes o paciente dorme melhor, fala, então eu vou sair para jantar, porque aí eu dormi melhor. Então ele quer comemorar todo pequeno passo. Então assim, a gente registra, a gente olha para essas pequenas vitórias, mas não é para comemorar todas as pequenas vitórias, que a gente realmente não vai alcançar outras. Na verdade é para comemorar, mas não da forma errada, né? Não dessa forma, né? Então assim, ter clareza que a gente pode ter uma grande comemoração quando a gente chegar lá e não precisa comemorar tudo. Então é um contraponto, né? A gente precisa ver as pequenas vitórias, mas não precisa também comemorar todas. E as pessoas vêm muito em busca, porque é muito falado hoje nas redes sociais sobre alguns hormônios, né? O hormônio da felicidade. A pessoa quer ver se toma um negocinho para dar um hormônio da felicidade, tá em busca disso. Que dois que são muito falados é dopamina e serotonina, né? Que são dois distintos, mas muito parecidos em questão de resposta fisiológica. Inclusive, lembrei hoje de você chegando do treino, tá cantando, todo feliz. E realmente a dopamina, ela vem de você, eu falo que dá checks no dia. Sabe quando você coloca as suas tarefas do dia? Eu gosto muito da agenda física, porque eu gosto de escrever e eu grifo, porque na hora que eu grifo, me dá um bem-estar. Falo, nossa, eu dei um check aqui, fiz isso e deveria fazer. Então, quando a gente tem atividade física, lógico que eu tenho toda uma bioquímica envolvida, mas o fato da gente dar um check no nosso dia, putz, eu fiz atividade física, também te traz essa felicidade, essa dopamina. A gente vê muita dopamina também aí nas redes sociais, mas é uma dopamina, a gente fala que é uma dopamina muito rápida, e essa dopamina rápida vicia, então a gente não consegue fazer outras coisas além de ficar passando aqui a telinha do celular, jogando um jogo, coisas que são muito fáceis, né? Uma dopamina muito mais fácil do que você ir treinar. Então, por isso que a gente fala de dopamina rápida. E a serotonina, ela já vem um pouco mais do alimento. A produção dela, a gente, através do triptofano, que é um aminoácido essencial, vem das proteínas ali, e aí a gente consegue através do alimento. Inclusive, quando a mulher passa em TPM, que tem aquela vontade do doce, é até o corpo, né, pedindo esse estímulo do bem-estar, porque a serotonina, a gente fala que é o hormônio do bem-estar, fala, olha, tá tudo bem. E muitas vezes no plano alimentar, quando tem um ciclo menstrual, aí eu tô pegando um pouco mais da mulher, mas para entender que a felicidade tem vários pontos, né, e pode ser sim que a sua alimentação esteja ajudando ou prejudicando. Em algumas pacientes eu faço um planejamento específico só para quando ela tá de TPM. Porque eu preciso realmente introduzir alguns alimentos que forneçam ali nutrientes e trazem esse ambiente mais do bem-estar. Um alimento que é muito famoso, muito falado, é a parte do cacau. Então, por que o nutricionista passa muito chocolate amargo e não chocolate ao leite? Será que é só caloria?
Não é, porque na verdade tem alguns chocolates mais amargos por conta de fontes de gordura boa, que tem mais caloria do que um chocolate ao leite. Então não é por questão de ser menos calórico, mas o cacau em si, ele tem ali o triptofano, né, na sua composição, e a gente consegue ter mais esse neurotransmissor do bem-estar. Então a gente tem uma bioquímica envolvida para ativar mais essa sensação do bem-estar do que um chocolate com menos cacau. Então eu costumo comparar, a gente consumir um chocolate com mais cacau, 70% cacau, por exemplo, a gente não quer mais 1, 2, 3 do que eu consumir um ao leite. O ao leite a gente tem mais vontade de comer, a gente não tem a sensação de bem-estar. Aí quando eu comento isso com algum paciente, fala também, né, o mais cacau é mais amargo, mais ruim, ninguém quer comer mais. Tem esse lado também, não é só pela sensação fisiológica, mas também pelo fato de que a gente gosta mais do ao leite. Mas realmente tem uma bioquímica envolvida, né, e infelizmente a gente não tem nenhum comprimidinho para tomar. E é um ciclo vicioso, muito se fala da dopamina, como eu comentei, e do atividade física em específico, eu falo que é um ciclo, é difícil sair do ciclo, mas às vezes a gente fala, nossa, eu tô cansado para ir treinar. Mas muitas vezes nós estamos cansados por não treinar. O problema é sair dessa roda. Mas na hora que a gente sai dessa roda, a gente entende que o prazer que vai vir depois de uma atividade física vai te deixar mais disposto, mais feliz, porque a gente tem uma fisiologia, uma bioquímica envolvida com isso. Então, trazendo um pouco desse lado da nutrição, que realmente o que a gente come ou vai nos dar mais energia ou vai nos deixar mais cansados. E eu queria voltar um pouco, mudando agora da água, enfim, eu queria voltar um pouco mais aí pro espiritismo, num ponto específico. Eu vejo muitas pessoas chegando no espiritismo, ou pela própria doença, ou por algum ente que faleceu. E quais vias, o que essa pessoa pode esperar de um centro espírita para ajudar? Então, até trazendo um depoimento pessoal, a minha família, como todo pai, mãe, avós, tios, sempre teve um pezinho, ia no espiritismo, sempre foi católico, mas ia lá no centro espírita, né? É muito comum. Então, sempre teve esse lado, mas eu comecei de fato a frequentar e conhecer mais o espiritismo quando meu pai faleceu. Então, eu cheguei através da dor, cheguei com força mesmo através da dor. E aí, pequenas coisas trazem a felicidade, como a gente pensa, né, quando a pessoa faleceu, se a pessoa tá bem, se não tá, esse tipo de preocupação. E aí, conversar com alguém do centro espírita é muito importante. Vocês têm esse trabalho, né, de conversa, e compartilhar. Então, quando a gente tá num momento triste, eu acho muito importante a gente compartilhar o porquê da nossa tristeza, porque é importante não ficar sozinho, né? Igual você disse, a gente vê suicídio com alguém que tem muito dinheiro, que tem muitos fatores que a gente acha como uma via de felicidade. Eu falei da alimentação, né, que existe sim como a gente ter alimentos que vão nos trazer mais momentos felizes, né, essa parte de hormônio. E no espiritismo, quais vias a pessoa pode encontrar dentro do centro? Ela chega, tem um auxílio, tem com quem conversar. Eu acho que o centro espírita traz esse laço maior, né? Pelo menos foi o que eu senti. Traz, e inclusive o que você falou é muito verdade, né? Quando a gente tem todo o último domingo do mês lá no centro, é o domingo de psicografia. É o domingo mais cheio da casa, de todos. De domingo de manhã a gente tem palestra todo domingo, então já tem um público. Mas o domingo de psicografia é muito mais cheio do que nos outros domingos de só palestra. E a maior parte das pessoas que estão lá não são espíritas. É curioso isso. Porque aí a pessoa, eu não sou espírita, eu sou qualquer outra religião. Ela frequenta a igreja ou a casa, enfim, que vai ali para a religião dela. Mas no domingo de psicografia ela tá lá. Ela quer receber a mensagem do ente querido que retornou para a pátria espiritual. O espiritismo, quando Jesus veio para cá, ele nos prometeu
que ele ia enviar um consolador. E no século XIX veio o Allan Kardec. Eu estou tentando lembrar o nome do Allan Kardec, porque o Allan Kardec é um pseudônimo que o professor, eu não lembro o nome dele, utilizou lá na França, no século XIX. Ele utilizou esse pseudônimo de Allan Kardec para trazer a conhecimento público a doutrina espírita, vamos dizer assim. E o Allan Kardec foi o consolador prometido que Jesus Cristo falou. Então, quando você fala do atendimento, por exemplo, atendimento fraterno, o espiritismo, a pessoa chega lá com essa dor, seja ela qual for, a perda de um ente querido, um problema de saúde, uma catástrofe que atingiu a família dela, e não necessariamente a perda de um ente querido, mas alguma outra catástrofe, seja lá qual for a dor, qual for a aflição da pessoa, ela chega lá e o espiritismo, ele é o consolador prometido. Por quê? Porque a gente consegue, eu não vou te dizer que consegue explicar tudo, porque a gente está muito longe do estágio evolutivo que a gente um dia vai chegar, que de fato a gente vai conseguir explicar. Mas tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem uma causa, tem um porquê, e mesmo às vezes a gente não conseguindo explicar o porquê, a gente não consegue, às vezes a gente consegue explicar, mas a gente não consegue entender o porquê, às vezes a gente entende, mas a gente não acha justo, tem uma série de coisas. Uma coisa é fato, e é isso que o espiritismo traz à luz dessa pessoa que está buscando. Seja lá o que aconteceu, seja lá qual for o motivo, seja lá qualquer coisa, o que a gente tem que fazer é olhar para a situação, o espiritismo põe essa luz, olha para essa situação, enxerga o que ali você pode tirar de lição para você e fazer o caminho de dar a volta por cima, colocando em prática como algo positivo. Eu passei por uma situação muito difícil. Uma doença, por exemplo, ou a perda de um ente querido. Eu tive a perda de um ente querido. O centro espírita vai te trazer essa clareza de que não foi uma perda. Ele simplesmente retornou para a pátria espiritual, para a nossa casa. Aqui é uma passagem. Isso aqui é uma passagem. É um flash dentro da nossa eternidade da vida. Então ele retornou para casa, para a pátria espiritual, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua jornada, que tinha que ser cumprida. Ele veio para cá com um propósito, cumpriu o propósito. Quando a gente cumpre o propósito, a gente volta para casa. É assim que funciona. Então ele traz essa clareza para você. E o que as pessoas que aqui ficam têm que fazer? Olhar para essa situação e tentar se reerguer, se reestabelecer e erguer a cabeça e seguir adiante. Porque a vida não para aqui. A gente está aqui ainda com uma missão, com uma jornada. Então é erguer a cabeça e seguir em frente. Continuar no caminho. Que o caminho que a gente tá traçado, ele vai acontecer. Então a gente tem que cooperar com esses acontecimentos, com esse caminho. Então a gente tenta mudar sempre essa chave, porque às vezes as pessoas chegam, passam por uma doença, tem uma catástrofe, um acontecimento, mas por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu nunca fiz nada, eu não sei o que, e eu estou passando por isso. Não é o porquê, é o para quê. Você não tem que olhar o porquê que está acontecendo com você, você tem que olhar o para quê está acontecendo com você. O que você tem que tirar de melhoria dessa situação para o seu desenvolvimento? Porque é exatamente isso que acontece. Nós somos regidos pela lei do progresso. A lei do progresso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala das 10 leis morais. Todos os espíritos são regidos pela lei do progresso. Ah, mas eu não quero progredir. Vai da mesma forma. O progresso é um rolo compressor que vai te atropelar se você ficar parado. Uma hora você vai ter que progredir. Então, todas as situações que acontecem, o Espiritismo ele é o consolador prometido, porque ele te ampara nesse momento e fala assim, ó, não aconteceu por acaso, não aconteceu errado, aconteceu o que tinha que acontecer para que você, a partir de agora, tome alguma atitude diferente
que vai te fazer progredir, que vai fazer você melhorar e seguir o seu caminho. É isso que a gente faz com que as pessoas entendam. A gente não, a doutrina espírita faz com que as pessoas entendam. O que a gente faz é a gente que trabalha já dentro da doutrina, que estuda, que tem uma rotina de frequentar o centro ou ir palestras, etc., a gente liga a lanterna, assim, a gente põe uma lanterninha ali onde a pessoa não está enxergando e fala, ó, tá ali, tá vendo? Aí a pessoa enxerga, muda de figura e segue em frente, porque tudo na nossa vida é o que você falou do exemplo do seu paciente, né, dos pequenos checks, né, que dá... Tudo na nossa vida é isso. A gente tem um destino. A gente tem um ponto que a gente vai chegar. Dentro desse ponto, a gente coloca na nossa vida as coisas ali que vão nos ajudar a chegar mais perto desse ponto, né? Esse é o objetivo. E o Espiritismo é justamente eu acho trazer essa luz. Que por isso que muita gente chega pela dor, porque eu acho que o Espiritismo, a gente não lida como uma religião, mas sim como uma filosofia. É uma filosofia. Pelo fato de nos dar explicações. Isso. Né? Igual você falou, é uma lanterna mesmo. Então, por isso que a gente chega muito pela dor, porque nos mostra alguns caminhos de como ser feliz novamente. Porque quando a gente está com uma dor muito forte, a gente acha que a gente não vai ser... não vou falar dignos, né? Mas a gente não vai ser feliz novamente, vai ter aquela felicidade toda. Então, quando a gente está em qualquer situação difícil, a gente vai ter que enxergar de cima e falar, beleza, o que eu posso fazer com isso? Seja uma doença, igual eu falo, não só sua, mas de um parente, né? Então, muita gente, às vezes eu atendo a família toda, e aí eu vejo que um tá pior do que o que tá doente. Às vezes o filho tá pior do que a mãe que tá doente, ou a avó ficou doente, aí a neta que passa comigo já bagunçou toda a rotina dela. Então a gente tem que olhar de cima, né? É claro que muitas coisas fogem do controle, vai mudar a rotina, sim, é normal, a gente tem que ter todos os nossos momentos para respirar, colocar para fora, né? Mas a gente precisa ter na mente o que pode deixar esse momento menos pior, né? E ver uma felicidade, mesmo que ela seja menor, não seja aquela felicidade toda, é uma felicidade genuína. Então, dentro da parte de nutrição, o que eu posso te dar com clareza é que tanto o alimento que você consome, quanto a atividade física que você faz, vai melhorar ou piorar essa sensação. Então, se você estiver doente e falar, já que eu tô doente não vou fazer nada, as coisas vão piorar. Se você tiver ali um parente doente também, você só ficar reclamando, vendo a coisa como uma situação ruim e não se cuidar, a situação vai piorar, né? Então, a gente precisa, sim, ficar de olho. A gente tem alimentos que nos tiram mais essa energia, essa disposição no nosso dia, porque estar disposto nos traz energia de fato. Então, o meu lado como nutricionista é trazer essa clareza, né? Que dependendo do alimento que a gente consome, dá energia ou não. Se eu for listar aqui alguns que mais tiram a nossa energia, que não são bons para momentos principalmente difíceis, eu vou trazer aqui, tirar dessa bioquímica, trazer pro alimento, realmente a gente conseguir evitar ao máximo os embutidos, isso desde um presunto, peito de peru, que alguém falou que um dia era saudável, e não sei quem foi, mas é a mesma coisa com presunto, mortadela, salame, não tirar isso da sua rotina, porque é prático, né? Então assim, eu tô correria, eu já tô cansado, vou pegar um pãozinho na padaria, colocar um presunto aqui, um salame, porque é mais rápido. Então, isso são alimentos que realmente eles vão piorar a sua energia do que te dar energia. Podem matar um pouquinho sua fome, mas eles podem piorar a situação. Então, os ultraprocessados, muito industrializados, por mais que não tenha ali caloria como um refrigerante zero, né? Eles podem sim piorar a sua energia como um todo. Então, a gente deixar a nossa alimentação mais natural possível. Falo que tem que ir pra feira mesmo, colocar nutriente para dentro e deixar o nosso corpo com energia, para isso ficar um ciclo mais fácil
de levar você para a felicidade. E eu lembrei aqui que talvez tenha, não sei se isso tem cientificamente, acho que não, mas níveis de felicidade, porque às vezes as pessoas elas acham que ser feliz é só quando acontece algo muito grande, né? Trazendo aqui um feedback pessoal, de novo, eu falei que eu cheguei no espiritismo por conta da perda do meu pai, e quando eu perdi ele, eu vi até uma reportagem esses dias de uma atriz que perdeu o filho, ela falou exatamente a mesma coisa que eu senti na hora. Eu tinha o sentimento, e talvez quem tenha perdido alguém tenha esse sentimento, que eu nunca mais vou ser 100% feliz, aquela coisa de assim, aquela felicidade toda. Quando eu dou risada, eu dou menos risada. Eu faço menos piada, tudo é menos. Eu falo que foi e levou uma partezinha. Então, assim, eu sinto que a gente tem níveis de felicidade. Talvez eu não tenha mais aquela 100% de felicidade, mas não é por isso que eu nunca mais vou ser feliz. Eu tenho níveis de felicidades menores. Talvez, não sei, por vontade de ser mãe, talvez quando eu tiver filho, volte essa felicidade toda. Mas eu acho que tem isso, e a atriz, eu não lembro o nome, sou péssima de nome de atriz, mas ela perdeu o filho dela, tava numa entrevista com o Pedro Bial, e ela falou exatamente isso. Ela falou, eu tenho outros filhos, momentos felizes na minha vida, mas nunca mais fui 100% feliz. E a gente reconhecer que pequenas coisas também vão trazer felicidade, a gente também não pode... Eu tenho essa consciência, mas eu não fico me falando, nossa, eu não vou ser feliz nunca mais. Acho que a gente ter esse lado também é importante, né? Então, trazendo um depoimento, né, pessoal, e do outro lado da pessoa que foi pro centro espírita, e diferente do Henrique, que já nasceu no espiritismo. Então, realmente, lá é uma via que você encontra essa clareza, e juntando com o seu estilo de vida, acredito que você consegue ter esses momentos felizes. Sim, sem dúvida. E acho que é isso, gente. Para você que chegou até aqui, obrigado. Deixa o seu like no nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários sugestões aí de temas, né, de próximos vídeos. E se eu puder deixar uma mensagem final, eu acho que na luz da doutrina espírita, a luz do espiritismo, a gente entender que a felicidade é algo do espírito, é algo que em sua plenitude está muito longe ainda do nosso alcance, e que enquanto a gente não chega lá, que a gente possa fazer duas coisas. A primeira é aproveitar os momentos felizes que a gente tem. Então, seja lá qual for esse momento feliz, aproveite. Esteja 100% de fato nesse momento, vivencie esse momento e replique esse momento. Tente buscar de novo, viver de novo, sentir esse momento feliz. E o segundo é construa a sua felicidade, porque está claro pra gente que a gente só vai chegar numa plena felicidade quando a gente estiver 100% puro, e estar 100% puro é quitar débitos, e a gente ainda tem um monte. Mas quanto antes começar a quitar, antes a gente vai chegar lá. Dar os cheques, né? Quanto antes. Exatamente. Então, procure. A gente sabe, se a gente parar e fazer uma reflexão, se a gente fizer realmente essa reflexão, a gente sabe o que a gente tem que melhorar. A gente sabe o que a gente precisa corrigir. Às vezes nem tudo, mas o que a gente conseguir corrigir já é muito. O que a gente conseguir mudar e transformar já vale e muito para nós. Para a gente poder construir esse caminho dessa felicidade. Porque o encontro já está marcado. Mas o dia que esse encontro vai acontecer, aí está nas nossas mãos e depende da gente. Isso mesmo. Vou deixar aqui também na descrição, né? Vamos deixar para você então pensar, mentalizar, que a gente sempre quer trazer ali uma tarefinha de casa, né? De motivos que trazem essa felicidade. Então, que você preencha aí, se quiser preencher, deixar nos comentários, não tem problema, mas para você também ter esse momento de clareza por aí. Certo? Certo. E lembrando que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer qualidade de vida para sempre.